Muito bom dia, nação. Saudações rubro-negras para vocês. Chega aqui no nosso canal porque tem muitas notícias e informações na manhã deste sábado para vocês. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E olha aqui, detalhe importante, o Tite já começou a colocar a sua ideologia em prática no Flamengo. E, meus amigos, uma notícia muito importante que pode acontecer, que podemos ver durante o percorrer dos dias, é que possivelmente o Tite deve contar com o Rodrigo Caio. Exatamente, o Rodrigo Caio, que não estava jogando há muito tempo. O Tite pode dar uma oportunidade para Rodrigo Caio, isso porque nos treinos do Flamengo ele está utilizando o jogador. Meus amigos, pode acontecer uma reviravolta. Para isso temos que esperar o decorrer dos dias, mas é uma informação muito importante porque sabemos que o Flamengo está buscando fazer aquela reformulação tão esperada, chegada de novos jogadores, saída de alguns jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Tite já começou a fazer algumas exigências no Flamengo, como renovação de alguns jogadores. Nós vamos analisar isso no nosso canal, tem o Pilhado falando sobre isso, João Guilherme, tem o Vene Casagrande, comentaristas da ESPN Brasil. Então eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like. Seu like é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui todos os dias tem notícias do Flamengo. Créditos, vou deixar o canal do Pilhado, canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então na manhã deste sábado analisar as últimas informações do Flamengo. É isso. E será que Bruno Henrique tem chance de aumentar, de engrossar o caldo palmeirense? Vamos falar do Flamengo agora, porque o técnico Tite segue trabalhando nesses seus primeiros contatos ainda com o elenco, mas o rubro-negro se concentra em renovar 2 contratos que considera importantes, exatamente, do Bruno Henrique e também do Everton Ribeiro. Isso é assunto para o nosso Rafael Marques. Olá, fãs de esporte. A apresentação oficial de Tite como técnico do Flamengo já tem data, horário e local para acontecer. Será na próxima terça-feira, dia 17, 13h, na sala de imprensa do CT Jorge Alau, o popular Ninho do Urubu. O curioso é que Tite será apresentado oficialmente exatamente uma semana depois da sua primeira atividade como técnico do Flamengo, que ocorreu na última terça. A propósito, diferentemente dos primeiros 3 dias, nesta sexta-feira, o treino do Flamengo foi realizado na parte da manhã. Anteriormente, Tite comandou trabalhos somente na parte da tarde e nenhuma atividade em tempo integral. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima. Mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação com conhecimento pela parte da manhã com todos os funcionários, com vocês, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto, alguns enfrentados em jogos, outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados. O time do Flamengo faz mais um treino neste sábado, os jogadores folgam no domingo e a partir de segunda se reapresentam para mais 3 atividades antes da partida contra o Cruzeiro no próximo dia 19 em Belo Horizonte. Em paralelo, a diretoria vai trabalhando algumas renovações importantes. Em conversa com o vice de futebol Marcos Braz, Tite pediu prioridade nas situações de Everton Ribeiro e Bruno Henrique, cujos contratos terminam esse ano, e Gabigol, que tem compromisso até o final do ano que vem, mas pretende fazer um ajuste no seu contrato com o Flamengo. Os dirigentes estão dispostos a atender quase todos os pedidos do treinador neste primeiro momento. A confiança é grande que Tite, nesses 12 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro, será capaz de colocar o Flamengo, pelo menos, na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Bruno Henrique está na lista de prioridades do Tite. O treinador quer a renovação dele, como o nosso Rafa explicou. Mesmo tendo ficado um tempo fora por lesão, ainda é peça importante. Se liga nos números dele, sem levar em conta o campeonato estadual. 28 jogos, ele tem 7 gols, é o terceiro artilheiro do elenco. 8 participações em gols, média de 1,7 chute por jogo, 0,9 chute certo por partida, precisa de 6,8 chutes até marcar. Além de BH, Everton Ribeiro também está entre os pedidos do Tite, seu Elton Serra. Temporada de 2023 até agora,
não tem sido parâmetro e eles são multicampeões pelo clube. Eu estou muito curioso para saber o que será deste Flamengo com o Tite em 2024, Elton. Eu também, até porque, Edu, eu nem esperava o Tite em 2023 trabalhando. É até estranho olhar ele falando aí com o uniforme do Flamengo, porque parecia que o Tite não trabalharia mais em 2023 e se trabalhasse não seria no Brasil. É até estranho, né? Mas acabou sendo um acerto do Flamengo. Vamos ver se o Tite consegue corresponder com o grupo que tem. Eu acho que é uma prioridade o Bruno Henrique, é um jogador especial, é um jogador que já conhece, é um jogador de grupo, né, de jogo coletivo, e que já conhece muito bem o Flamengo, e é um jogador que no futebol brasileiro vai ser difícil de encontrar, mesmo com a idade já passando dos 30 e com uma lesão grave que ele teve, né? Mostra muito talento e talvez muito cuidado também com o seu corpo. Vai ser um jogador que vai durar muito mais anos. Como durou o Everton Ribeiro, né? Como dura, na verdade, o Everton Ribeiro, jogador da última Copa do Mundo, escalado, convocado pelo próprio Tite. Eu acho que até pouco tempo não seria prioridade de renovação, né? Não seria um jogador para estar nas primeiras páginas ali de negociações do Flamengo para 2024, mas eu acho que é um jogador que pode ser ainda útil, né, e importante para o Tite em características pontuais de jogo, né? Ele é um adepto do jogo posicional, o Everton Ribeiro sabe fazer isso muito bem, principalmente quando joga ali pelo lado direito, trazendo para o meio com a perna esquerda, pode ser muito útil, né, taticamente falando. É um jogador da bola parada também, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil de encontrar. O Gabigol é um jogador especial também, é um jogador que vive aí entre indas e vindas de bons e maus relacionamentos com a torcida, mas eu acho que o saldo é positivo. Eu acho que o momento do Flamengo acaba potencializando algumas relações que eram positivas e se tornam negativas momentaneamente. Eu acho que o Gabriel está vivendo isso, e também é um jogador importantíssimo, né, para esse time. Jogador de várias funções no ataque. Eu acho que o Tite vai conseguir explorar melhor isso, como não conseguiu na seleção brasileira. Ele vai ter mais tempo para trabalhar com o Gabriel, vai ter mais oportunidades para usar o Gabriel como referência, muitas vezes aberto pelo lado, muitas vezes jogando como segundo atacante atrás de um centroavante. É possível fazer ele jogar dessa forma, e quanto mais você conseguir mantê-lo, né, no Brasil e no Flamengo, melhor. Então acho que são três importantes jogadores, cada um com suas características, cada um com suas peculiaridades, contratuais inclusive, mas que parece que para o Tite são importantes e serão importantes, né? Não só nessa reta final de 2023, mas numa sequência de contrato que ele tem ainda com o Flamengo. Tanto o Gabigol quanto o Everton Cebolinha, que é um outro jogador que tem história com o Tite na seleção brasileira, foi fundamental na conquista da Copa América, né? São jogadores que podem aí crescer com o Tite. Assim como o Santos, goleiro que foi convocado por ele, o Zupac lembrou com a gente aqui no Sport Center mais cedo, foi convocado, de repente reaparece com o Tite, ganha uma vitamina, uma nova força aí para seguir na temporada. Agora, se for ver o que estão jogando, hoje Gabigol e Everton Cebolinha são reservas no time do Flamengo, né, Elton? Eu acho que o Everton Cebolinha ainda mais, né? Acho que nessa posição, inclusive, joga o Bruno Henrique, é muito difícil o Everton Cebolinha voltar a ser titular. O Gabriel, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se questão de foco também. O Pedro vive uma situação de ser o goleador, mas também vive uma oscilação. O Dorival conseguiu, no momento em que os dois estavam em baixa, os dois jogarem juntos na temporada passada. Eu acho que o Tite também tem possibilidade de fazer o Gabriel em curto prazo se motivar, voltar a ser um jogador importante e decisivo. Eu acho que o banco de reservas e essa rotação que fez o Sampaoli, ora o Gabriel titular, ora o Pedro titular, talvez tenha baixado um pouco a motivação do Gabigol. Eu acho que o Tite tem capacidade de recuperar isso rapidamente. Fala, galera do Semana! Nesta sexta-feira, o nosso técnico Tite falou com a Flá TV sobre os seus primeiros 4 dias no comando do time. Além disso, a equipe segue na preparação para a partida contra o Cruzeiro no dia 19. Confere as imagens. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima. Mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação com conhecimento pela parte da manhã, com todos os funcionários, com vocês, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto, alguns enfrentados
em jogos, outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados, a gente poder dar sequência agora. Bom dia. Bom dia. Perna direita, sua direita. Boa. Sorte até o final na bola. Foi. Olha. Boa. Boa, Fili. Boa, Fili. Passagem, só perna esquerda. Só perna esquerda agora, Fili. Lá. Lá. Bora, Pablo. Boa. Boa. Vem. Bom dia. Vai, Pablo. Chuta, essa bola. Tira. Ai, Bruno! Ai! Chuta! 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 Ai! Arthur, aí, ó! Vamos! Vamos! Pedrinho! Marca na frente! De novo! Aí, boa! Solta, agora solta aqui! E neste sábado, o time retorna ao CT às 8h30 da manhã para mais um dia de atividades. Um beijo na... O Flamengo divulgou nas redes sociais aí o dia e a hora da apresentação oficial do técnico Tite como treinador do Flamengo aos jornalistas. Na próxima terça-feira, tá? Às 13 horas, o famoso 1h da tarde, lá no Ninho do Urubu. Não foi antes, porque, segundo relataram, inclusive acho que foi até a jornalista Raíssa Simplício que noticiou isso, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, saiu de férias e por isso não aconteceu a entrevista coletiva do técnico Tite. Engraçado, quando eu falei que o Landim ia sair de férias, o próprio Landim desmentiu, mas logo depois ele saiu de férias. Mas enfim, deve ser mentira então. Mas, novamente dando os créditos aqui, a Raíssa Simplício noticiou isso, que por conta da ausência do Landim, o Tite não foi apresentado de maneira oficial e agora vai acontecer na próxima terça-feira, às 13 horas, 1h da tarde, lá no Ninho do Urubu. Falando sobre o Pulgar agora, o Pulgar ele foi titular na vitória do Chile sobre o Peru, mas ele recebeu o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não vai poder jogar pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo no dia 17 contra a Venezuela, ou seja, na próxima terça-feira. Então, com isso, o Flamengo está preparando uma logística especial para deixar o Pulgar à disposição do técnico Tite antes do previsto. E a ideia é que ele retorne no domingo ao Rio de Janeiro, ou seja, e treine segunda-feira normalmente junto com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu. Então, Pulgar, portanto, vai poder participar de alguns treinamentos aí junto com o técnico Tite e assim, quem sabe não, né, sendo relacionado para pegar o Cruzeiro na quinta-feira. Por que eu estou falando isso? Porque se ele participasse normalmente do jogo do Chile contra a Venezuela na terça-feira, dificilmente ele teria tempo para treinar com os demais jogadores nesse primeiro momento com o Tite e poderia não ser relacionado para pegar o Cruzeiro. Ele treinando com o técnico Tite, ele pode ser testado como titular, lembrando que o Pulgar era um dos destaques aí do Flamengo na era Sampaoli. Ele e Bruno Henrique, na minha opinião. Então, entre aspas, uma boa notícia para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser a reapresentação dele. E aí, o Flamengo está monitorando também a situação do Arrascaeta, que recentemente teve um problema sério físico, né? Uma lesão grave na coxa, e ele está servindo a seleção uruguaia. Vamos ver, o Flamengo está monitorando a situação dele também. Vamos para o assunto mais importante do vídeo, é a polêmica envolvendo Flamengo e Conmebol nos bastidores. Isso é apuração nossa, tá, galera? Eu venho falando sobre isso lá nas minhas outras redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, e no Instagram também, @VeneCasagrande. É o seguinte, a Conmebol, ela queria paralisar o Maracanã para preparar o gramado para a final da Libertadores. Lembrando que a final da Libertadores é no dia 4 de novembro. A Conmebol queria parar o estádio Maracanã durante 20 dias. E o Flamengo, se isso acontecesse, o Flamengo não poderia nem jogar contra o Vasco no dia 22 no Maracanã. O Flamengo bateu o pé, não aceitou isso. O Flamengo não aceitou isso. Tanto é que ontem, eu até publiquei, anteontem eu publiquei assim no Twitter, bastidores.
A Conmebol tentou fazer com que o Maracanã ficasse parado por 20 dias para preparar o gramado para a final da Libertadores no dia 4 de novembro. Porém, o Flamengo foi contra, bateu o pé e não queria abrir mão de realizar o clássico contra o Vasco no dia 22 no Maracanã. Com isso, ficou decidido que o Maracanã ficará sem receber partidas por apenas 12 dias para se preparar para a final da Libertadores. A entidade, a Conmebol no caso, foi obrigada a aceitar, mas as pessoas contratadas pela Conmebol para preparar o gramado do Maracanã acreditam que o tempo não será suficiente para deixar o terreno em perfeito estado para Fluminense e Boca Juniors disputarem a final da Libertadores. A Conmebol não gostou da postura do Flamengo, a entidade entende que o Fla poderia ser mais flexível. O clube, por outro lado, entendeu que seria muito prejudicado se não mandasse o jogo contra o Vasco no Maracanã no dia 22 de outubro. Antes da final da Libertadores, o Flamengo ainda tem jogos contra Bragantino no dia 29 de outubro e contra o Santos no dia 1º de novembro, antes da final da Libertadores como mandante. A questão é a seguinte, o Flamengo agora está brigando para jogar contra o Bragantino no dia 29 de outubro, no Maracanã também. E a Conmebol está revoltada com o Flamengo por conta disso. O clima está tenso nos bastidores, nas reuniões. Na verdade, envolve também a CBF, que a CBF vai ter que... A CBF, ela decide também, né, sobre isso aí, local de jogo, enfim, depende da anuência da CBF. E de um lado está o Flamengo nessa entre aspas, de guerra, nessa queda de braço aí do Flamengo, do outro lado está a Conmebol. A Conmebol já entende que o Flamengo está agindo de maneira super errada por não ter aceitado os 20 dias de paralisação, foi a contragosto da Conmebol e agora a Conmebol está mais revoltada ainda, porque se o Flamengo jogar no dia 29 contra o Bragantino, a Conmebol terá 5 dias apenas para preparar o gramado do Maracanã para a final da Libertadores. E a Conmebol entende que o gramado está em péssimo estado, que a empresa que administra o Maracanã, que faz a manutenção do gramado, não está dando conta. Tanto é que a Conmebol contratou novamente uma engenheira agrônoma, se não me engano, a Maristela, eu posso estar errando o nome aqui, mas se eu não me engano foi isso também. Essa profissional foi contratada para preparar o gramado do Maracanã para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Na verdade, entre Boca Juniors e Fluminense, porque o Boca será o mandante. E o clima está tenso. Flamengo defendendo, obviamente, o lado do Flamengo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Flamengo está certo? O Flamengo está errado? Eu vou dar a minha opinião. Acho até que o Flamengo está certo. Só que eu acho que tem que tomar cuidado na relação com a Conmebol, porque é uma relação extremamente importante. Tem que ver como que o Flamengo está fazendo isso nos bastidores. Enfim, fica aí as informações e eu quero saber a opinião de você. O que esperar de Flamengo e Palmeiras em 2024? Porque Flamengo e Palmeiras estão vivendo situações parecidas neste momento. E eu vou explicar para você. Flamengo e Palmeiras vêm dominando o futebol da América do Sul. Nas últimas 4 Libertadores da América, 2 conquistas do Palmeiras, 2020, 2021, e 2 conquistas do Flamengo, 2019, 2022. Eles chegaram, inclusive, a fazer uma final e o Palmeiras foi o campeão. Eles conquistaram recentemente títulos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o atual campeão e o Flamengo ganhou 2 em sequência, 2019 e 2020. Palmeiras e Flamengo conquistaram também Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Eles vêm mandando no nosso futebol. Mas se você observar, este ano está diferente. Ele já não tem mais a hegemonia. Por quê? O Flamengo, uma temporada terrível, uma das piores da sua história, se não for a pior, por todo o investimento e por toda a estrutura que tem. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou nesta temporada. O Palmeiras foi campeão, mas de 2 competições que não são as mais importantes. Ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo e foi campeão paulista disputando com o Água Santa em um ano em que São Paulo, Corinthians,
não conseguiram chegar à semifinal do Paulistão. Então o Palmeiras levantou taças, mas as menos importantes. Perfeitamente. Aí vamos para o segundo semestre, onde chegam as competições de maior relevância. O Flamengo, eu já disse, o Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o São Paulo. O Flamengo foi eliminado nas oitavas para o Olímpia, da Libertadores da América, e no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem uma remotíssima chance de ser campeão. Estamos aí a 12 rodadas do final e o Flamengo está a 11 pontos do líder, ou seja, só um milagre de São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo. O Palmeiras, a mesma coisa. No Campeonato Brasileiro, a chance é maior que a do Flamengo, mas convenhamos que é pequena, porque ele teve oportunidade de se aproximar do Botafogo e não conseguiu. Na Libertadores da América, pelo segundo ano seguido, o Palmeiras foi eliminado dentro de casa. Ano passado para o Atlético Paranaense, este ano para o Boca Juniors nos pênaltis e numa etapa semifinal. E este ano, outro fato se repetiu. O Palmeiras foi eliminado no Allianz Parque pelo São Paulo, o seu rival histórico na Copa do Brasil. E não foi muito longe na competição, oitavas de final. O Palmeiras e o Flamengo sempre entram como favoritos nessas competições. E pelo relato que eu fiz, vocês perceberam que eles foram muito mal neste ano. O ano não acabou ainda tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Tem. Mas cá entre nós, só se acontecer um milagre, né? O Botafogo tem tudo para ser o campeão brasileiro. E Flamengo e Palmeiras vão pensar já em 2024. E uma situação tem chamado a atenção. Os bastidores da política de Palmeiras e Flamengo estão agitadíssimos. Rodolfo Landim e Leila Pereira são os grandes alvos deste momento. Muito pelo insucesso no futebol. Os grupos políticos dentro dos clubes, as torcidas organizadas, a galera no geral, vem pressionando muito os dois dirigentes. Recentemente, nós tivemos reuniões do Conselho Deliberativo do Flamengo, votações em que até pouco tempo o grupo político de Rodolfo Landim ganhava com tranquilidade. E nas últimas eleições tem perdido. O nome de Eduardo Bandeira de Melo, presidente entre 2013 e 2018, ganha muita força internamente nos bastidores do Flamengo. Então, o prejuízo da péssima temporada de 2023, com muitos erros na gestão de futebol, podem custar ao grupo de Rodolfo Landim a perda do poder no Flamengo. Mas tem uma solução para isso. O Flamengo ganhar títulos em 2024. E já deu o primeiro passo. Contratou Tite. Há uma expectativa muito grande que Tite, que terá força para fazer essa reformulação e muito dinheiro, há uma previsão de algo em torno de 300 a 400 milhões de reais para fazer contratação, possa montar uma equipe do Flamengo ainda mais competitiva, sem os problemas internos que foram o grande adversário no ano de 2023, para conquistar títulos. E isso pode salvar Rodolfo Landim e o seu grupo dentro do Flamengo. Ganhar títulos. E o Flamengo agora tem Tite. A possibilidade é muito boa. Tite é um grande gestor de grupo, um grande líder. Trabalhou com 11 jogadores que estão no elenco atual do Flamengo na seleção brasileira. Ele tem condições de resolver o principal problema do clube, o vestiário.
que ficou totalmente solto devido à má gestão do futebol do Flamengo. Tite pode exercer no Fla um papel que Jorge Jesus exerceu, ter o comando completo do CT Ninho do Urubu. Então essa é a projeção. O Palmeiras continua com Abel, o Flamengo tem Tite, que chegou agora, e terá 12 jogos do Campeonato Brasileiro para iniciar esse trabalho e chegar em janeiro na pré-temporada já bastante avançado. O Palmeiras tem Abel Ferreira desde novembro de 2020. Com certeza, nós veremos essas duas equipes bem atuantes no mercado e com condições de contratar jogadores importantes. Mas quem tem possibilidade de se sair melhor? Flamengo ou Palmeiras? No quesito financeiro, o Flamengo está acima. O Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo tem mais orçamento. A estrutura de futebol do Palmeiras, ela se mostra mais acertada nos últimos tempos, na sua gestão de futebol. Mas o Flamengo está procurando corrigir isso, trazendo Tite e fazendo com que ele trabalhe junto com Marcos Braz, mas com o Tite tendo uma influência maior. É uma atitude que a diretoria do Flamengo está enxergando como necessária para controlar o ambiente. O Flamengo promete muitas contratações. O Palmeiras também irá contratar. O Palmeiras tem um elenco muito competitivo. O Flamengo tem um grande elenco com muitas opções. Os dois irão melhorar. Os dois vão querer recuperar a coroa do futebol sul-americano em 2024. E pelo elenco que tem, pela chegada do Tite e pelas contratações que estão por vir, eu acredito que o Flamengo possa estar no nível acima do Palmeiras na temporada de 2024. Então, a primeira coisa que o Tite pediu, lealdade. Tá puto comigo? Tá puto com a situação? Não tá jogando? Tá no banco? Fala comigo. Não começa a fazer como o Flamengo, como muito jogador do Flamengo faz, de ficar vazando para fonte, de ficar vazando para amigos da imprensa. Fala comigo. Porque senão a gente vai continuar gerando uma crise. Vamos tentar resolver isso internamente. Vamos tentar conversar. Então o Tite pediu lealdade. E a outra palavra que o Tite pediu, que comprova também que ele sabe que não adianta o Flamengo entornar dinheiro se os jogadores não estiverem bem de cabeça, foi confiança. Confiança foi a outra palavra. O Tite usou duas palavras, lealdade e confiança. Confiança no quê? Como que ele explorou isso nos jogadores do Flamengo, de terem confiança? Pedindo o título brasileiro. A partir do momento que o Tite sabe que o título brasileiro é quase impossível hoje para o Flamengo, e que ele pede para os jogadores, galera, vamos acreditar no título brasileiro. A gente pode ser campeão brasileiro. Vamos jogar para ser campeão, vamos atrás desse título, ainda dá. Quando ele fala dessa forma, ele motiva esses jogadores a terem confiança no trabalho dele. E a terem confiança no trabalho deles. Coisa que o Flamengo não estava tendo. O Flamengo, além de faltar tesão para jogar bola, faltava confiança. Você vê o Pedro, o Gabigol, jogadores que sempre fizeram gols, a bola não estava entrando, eles não estavam finalizando bem, o Gabigol fugindo o tempo inteiro para a direita, sem tentar o tempo inteiro para a esquerda, sem tentar uma finalização com a direita. Então, o Tite entrou nesse Flamengo trabalhando o psicológico. Por quê? Porque ele sabe que o técnico ele vai ter. Ele sabe, ele recebeu a promessa do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim, além de presidente do Flamengo, ele é amigo pessoal do Tite. Eles trabalharam juntos na seleção brasileira. O Rodolfo Landim foi o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América de 2019, quando o Tite conquistou ali o seu único título pela seleção brasileira. E ali, eu acho que ele conquistou 2 Copas Américas, eu não sei, eu vou checar. E ali, eles ficaram muito amigos. E o Rodolfo Landim, quando ele conversou com o Tite, porque partiu do Rodolfo Landim por eles se conhecerem, ele prometeu reforços de peso. Ele prometeu gastar muito, gastar cerca de 400 milhões de reais. Então o Tite sabe, jogador eu vou ter, dinheiro eu vou ter, estrutura eu vou ter. Qual a única coisa que pode me ferrar,
que já ferrou muito treinador aqui no Flamengo. Falta de lealdade, sacanagem de jogador, clima ruim e falta de confiança. Então, tudo que ele fez foi tentar trazer para o Flamengo o que ele sabe que o Flamengo não tem hoje. E a promessa ele já tem. Essa informação que eu trago é seguríssima, de pessoa que está constantemente ali com pessoas próximas a Marcos Braz. O Marcos Braz constantemente, em resenha com amigos agora, ele fala que o Flamengo vai fazer uma seleção para o ano que vem. Então, se o Flamengo vai fazer uma seleção, se o Flamengo tem o Tite, que é um treinador que o último trabalho de clubes que ele fez, que foi no Corinthians, ele ganhou Mundial, Libertadores e Brasileiro. E se o Flamengo tiver vergonha na cara e vontade de ganhar, promete ser um ano vitorioso para esse Flamengo. E foi por isso, aí que tá, tudo isso desencadeia a informação final. Foi por isso, simplesmente por isso, por prometer reforços de peso, prometer muito dinheiro, prometer estabilidade, prometer autonomia, que o Tite aceitou voltar antes do previsto por ele para o futebol. O Tite tinha afirmado, foi inclusive chamado de mentiroso, aí é chamado de mentiroso até hoje pela torcida do Corinthians. Ele tinha afirmado que ele não voltaria ao futebol brasileiro antes de 2024. Por quê? Porque ele negou o Corinthians 4 vezes. E ele dizia, podem me chamar de mentiroso se eu voltar para o futebol brasileiro antes de 2024. E ele voltou para o Flamengo. O Marcos Braz, principalmente, conseguiu convencer o Tite a voltar antes da hora, né? Por quê? Por isso. Porque ele recebeu a promessa de montar uma seleção, ele recebeu a promessa de ter dinheiro para investir em nomes que ele confia, e aí o que acontece? O Tite, ele ainda tem ambição. Eu trouxe essa informação aqui. O Tite está, se eu não me engano, com 64 anos. Ele não pensa ainda em finalizar a carreira. Ele ainda tem muita ambição. Ele quer ser ainda campeão, ele quer trabalhar ainda na Europa, e ele sabe, ele tem esse sonho de trabalhar na Europa um dia, num clube europeu como treinador. E ele sabe que a maior janela para a Europa dentro do Brasil é se você fizer a maior torcida do Brasil ser campeã. Porque o Flamengo repercute muito. O Flamengo tem muita visibilidade. O Flamengo tem muita dimensão. Se o Tite faz do Flamengo um time campeão, tá? Multicampeão, ele aparece para o mundo. E ele sabe que ele aparece para o mundo. Ele vai disputar Libertadores, vai disputar Brasileiro. E tudo que você fala de Flamengo tem uma dimensão maior. Tudo que você fala de Flamengo viraliza. Por quê? Porque é uma torcida gigantesca. E é uma torcida que é muito engajada, principalmente em redes sociais também. Então foi por isso que o Tite aceitou voltar antes da hora. Tudo isso que a gente está falando aqui desencadeia para esse final feliz com o Tite. Foi prometido para ele uma seleção. Foi prometido que ele vai poder contratar jogadores de peso, porque ele vai ter 400 milhões disponíveis para ele ali, para ele gastar, para ele formar o time dele, além de terem também muitos jogadores com os quais ele trabalhou na seleção brasileira. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Tite já começou a fazer algumas mudanças no treino do Flamengo, inclusive teve o treino do Flamengo pela manhã, nesta sexta-feira, ele estava fazendo pela parte da tarde, agora ele trocou o horário novamente, né, que inclusive já era pela manhã, mas... e ele começou a testar algumas formas de jogar alguns jogadores, como eu falei pra você no início do vídeo, o Rodrigo Caio foi utilizado, né, nesse teste do Tite. Então vamos ver o que vai acontecer. Uma informação importante referente ao Bruno Henrique é que a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, tem insistido diariamente pela contratação do Bruno Henrique, e ela mesma está conversando com o dirigente, que é o que seria o empresário do Bruno Henrique. Mas, pela informação que temos do jornalista Mauro César, é que está bem encaminhada a tratativa entre Bruno Henrique e Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. E no treino desta sexta-feira, né, que aconteceu ontem, o Tite ele focou num treino de bolas paradas. Você lembra que na partida que o Flamengo foi eliminado na Libertadores da América pelo Olímpia, o Flamengo levou 3 gols de bola parada. E o Tite focou nisso, que muitos gols que o Flamengo tem levado são gols assim, né? Bola parada, jogada aérea. E ele treinou o posicionamento dos atletas e fez essa orientação
treinando os jogadores com bola parada. Então foi o foco do treino desta sexta-feira, né? E o Tite já pode estrear pelo Flamengo, porque ele já foi registrado pelo BID, ele já está liberado para estrear, inclusive a apresentação oficial dele no Flamengo será na terça-feira. O Flamengo marcou para terça-feira, isso porque o presidente Rodolfo Landim está viajando, né? Então ele será apresentado na terça-feira. Então é isso daí, nação. Essas foram as informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo, por isso é muito importante que você esteja com o seu sininho ativado aqui no YouTube para que você possa receber sempre todos os vídeos e informações do Flamengo, tá certo? É isso daí, muito bom dia, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.